Cadê? É isso. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, de fato, a nossa matéria de criminologia. E aí, primeira coisa, o que é essa tal da criminologia? O que ela faz? O que ela diz? O que ela estuda? E aí eu peguei para vocês essa conceituação aqui, ó, segundo Antônio Molina. Professor, não está no meu edital, não está previsto referência bibliográfica, mas os outros doutrinadores referenciam Molina, que é um criminólogo brasileiro. Foi um dos precursores ali na década de 60 dessa parte da criminologia. E eles trabalham exatamente esse conceito que Molina traz. O que ele fala? A criminologia é uma ciência. E aqui é a primeira coisa que vocês precisam guardar no coração, porque isso aqui cai direto em prova. Criminologia é uma ciência. O que é uma ciência? Alguém sabe o que é uma ciência? Você tem ali partes, você tem uma ciência e dentro dela você vai ter outras subciências. Por exemplo, no ramo da filosofia, você vai ter uma sociologia. No ramo da psicanálise, você tem uma psicologia. Hoje em dia a psicologia ela já é separada. E a criminologia é a mesma coisa. Hoje em dia ela é uma ciência. Ela veio de onde? Só colocar minha mochila aqui no canto. De onde veio a criminologia? A criminologia ela veio lá da sociologia. Lá na sociologia se discutia ali questões, né, do ser, da pessoa, lá na época dos gregos. E aí esses conceitos foram evoluindo e eles falaram, por que acontece o crime? Começou dali a dúvida. E aí, para ser ciência, ela tem que ser uma ciência que estuda algo. E o que ela vai estudar? São os objetos. Ela vai estudar o quê? Quais são os objetos? E aí já antecipando para vocês, quais são os objetos da criminologia? É o que está em amarelo. Ela vai estudar o crime, o criminoso, também pode chamar de infrator ou delinquente, a vítima e o controle social. Isso daqui é para os senhores guardarem no coração. Ela é uma ciência e ela tem por objeto na ciência de estudar o quê? O crime, o infrator ou o criminoso, a vítima e o controle social. São esses 4 objetos da criminologia. Guarda isso no coração, por favor, porque isso aqui é o básico. Como eu falei, isso aqui é o que cai em todas as provas de criminologia. Minas não está seguindo esse viés, mas pode ser que eles tragam o que todos os outros estão trabalhando. Beleza. Falamos que ela é uma ciência. E a ciência, ela não necessariamente ela vai ser empírica. O que é o empirismo? É baseado em dados, informações, em provas. Você vai pegar 1 mais 1, 2. Empirismo. A pessoa, toda vez que ela vai atravessar a rua, ela espera o sinal fechar. Empirismo, baseado ali na observação. E aí, isso cai na prova também. Fala que a criminologia é uma ciência empírica. Certinho. Por quê? Porque ela é baseada ali na observação. Baseado em dados, informações. Então ela vai pegar e vai analisar. Olha, por que aconteceu o crime? O que levou aquela pessoa a cometer o crime? Aí ela passa para o infrator. Por quê? Qual foi a participação da vítima? O que o Estado fez para evitar ou para fomentar aquele crime? Porque o Estado, às vezes, ele fomenta a prática de crimes. Então, como que a gente vai trabalhar essa questão? E aí a criminologia ela faz essa análise, e essa análise que ela faz é uma análise empírica. E ela não é só empírica, mas ela também é indutiva. Por que ela é indutiva? Porque ela não pega todo mundo e gera um padrão. Por quê? Ela vai pegar um contexto e vai analisar aquele contexto. Quer dizer que esse contexto é todo? Não. Aquele contexto é só daquelas pessoas. A gente vai ver, daqui a pouquinho, quando a gente entrar na escola positiva, lá, ou também chamada de escola científica, né? Quando a gente vai estudar Lombroso, ele foi fazer observação. Foi quando começou a ser enxergada a criminologia como ciência. E ele chegava lá, ele ia na prisão. A prisão não é igual hoje, que a gente tem aqui, que já é ruim, mas ainda é 1000 vezes melhor do que era antigamente. Antigamente era um calabouço, a pessoa não tinha liberdade nenhuma, nem nada, ficava lá naquele local com um teto baixo, então a pessoa ficava curva, ela não conseguia enxergar porque não tinha iluminação, não tinha nada, aquele ambiente escuro. Pensa naqueles calabouços de filme que a gente vê.
E aí, quando o Lombroso chegou lá para poder estudar o criminoso, ele começou a ver, falou assim, ué, peraí, o cara aqui, ele sempre anda encurvado, não gosta de olhar no olho da pessoa, tem problema assim com claridade, então quer dizer que ele gosta de vida noturna, então normalmente a pessoa tem esse traço genético, por isso que ele é criminoso. Então, a nossa criminologia ela é baseada em um experimento que a gente faz, empírico, mas que induz um resultado. E não quer dizer que esse resultado é 100%, tanto que a criminologia está evoluindo. A gente vai ver algumas teorias, a gente vai ver que determinadas teorias já têm novos argumentos. Eu, inclusive, estou trazendo um novo que eu não vou publicar, porque senão vai que cai na prova, né? Brincadeira, porque eu falo que tem algumas teorias que o povo inventa só para cair na prova, porque não faz sentido. Mas brincadeira, depois eu comento quando a gente chegar nessa parte. Mas, voltando, ela é indutiva porque ela vai induzir um resultado baseado naquele núcleo de observação. Então, os dados que o pessoal teve lá na Europa, nas escolas italianas, não é a mesma que a gente teria no Brasil. Então, são parâmetros distintos que eles vão utilizar de um ponto de partida, por isso que ela é indutiva, ela vai induzir um resultado. E ela também é interdisciplinar. Por que ela é interdisciplinar? Porque ela vai se relacionar com as demais ciências. Ela vai relacionar com a psicologia, ela vai se relacionar com a parte de educação, ela vai se relacionar com a filosofia, com a sociologia, ela vai se relacionar com o direito penal. Por quê? Porque quando ela passou a ser considerada uma ciência, ela passou a ser parte do que a gente chama de ciências criminais. Quais são as ciências criminais? Direito penal, a criminologia e as políticas públicas. Todos esses três são as ciências criminais. E aí o nome fala, é uma ciência. Ela não é parte de uma outra ciência. Era uma ciência autônoma, beleza? Era uma ciência autônoma, empírica, que utiliza de dados e observação, indutiva porque induz um resultado dessa observação, e interdisciplinar porque ela vai se relacionar com os demais ramos. Tem como eu falar que o cara cometeu crime só porque ele nasceu numa comunidade, ou ele cometeu crime porque ele mora num país X? Não, a gente vai ver que todos esses paradigmas que já foram criados no passado, eles foram quebrados. Por quê? Porque ele começou a se relacionar com os outros. Poxa, o que a sociologia fala sobre isso? O que o direito penal fala sobre isso? E aí a gente começa a relacionar a criminologia. E qual que é o principal papel da criminologia? Gerar dados, bases para quem? Para o Estado, para criar políticas públicas e subsidiar o nosso direito penal com a criação ali do direito penal, ou até mesmo a revisão, extinção ali de alguma coisa. Então, voltando, vou apagar aqui para vocês novamente, para vocês poderem enxergar melhor. E aí eu indico, se vocês quiserem, imprima um material, e aí vocês vão escrever no próprio material, depois impresso, que eu acho que fica melhor, depois vocês fazem um caderninho de resumo. Então, voltando. Segundo Molina, a criminologia é uma ciência, e essa ciência ela é empírica, indutiva e interdisciplinar. Cai isso daqui em prova. Exatamente esses termos aqui. E aí fala que ela se preocupa com o estudo de quê? Esse estudo, quando fala que ocupa, você pode também colocar como objeto da criminologia. Que é o quê? O crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Guarda isso no coração, beleza? Essa conceituaçãozinha nossa. E aí ele fala mais. O que ele fala? Que ele fala que a criminologia, ela faz ali, né, a prevenção eficaz do mesmo e da técnica. Professor, você vai fazer a leitura? Não, não vou. O que vocês precisam extrair dessa partezinha final que depois vocês vão ler? Que ela é uma ciência que preocupa com ser. E isso daqui já caiu em prova. O que caiu aqui? Por ela ser uma ciência, ela está voltada principalmente, mas não somente, na face do crime não. Do criminoso, da figura do criminoso, do infrator. E ela é uma ciência do ser, e não do dever ser. Então, cuidado que isso aqui caiu na prova, falando que a criminologia é uma ciência do dever ser.
que seria? Qual que é a diferença da ciência do ser e do dever ser? A ciência do dever ser é o Estado falando como você deve agir. E quem que faz isso? Nosso direito penal. O direito penal que fala o que você pode ou não pode fazer. A nossa Constituição também fala. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão alguma coisa em virtude de lei. É o quê? É o nosso dever de ser. Como que nós devemos comportar. Então, o direito penal, que é a ciência responsável pelo dever ser. Aqui não, aqui é uma ciência do ser. Ele quer entender a essência da humanidade. O que a vítima pode fazer, e a gente vai ver, nós temos a vítima menos culpada, vítima inocente, vítima mais culpada, vítima como unicamente culpada, a gente vai ver tudo isso. Então, a vítima também tem o seu papel no crime. Qual que é o papel? Poxa, às vezes, qual que é o nome da nossa colega aqui? Ísvia. Ísvia? Diferente o nome. Aí eu fiquei chutando a Ísvia toda hora. Ficava provocando ela chutando. Uma hora ela vai estressar, vai me bater. Então eu tive uma participação no crime. Então tem que estudar também o papel da vítima. Então é sempre voltado para o ser. A existência da pessoa. E não como ela deve agir. Mas por que ela existe? E como que ela interage com o meio social que ela vive? É isso que a criminologia é pautada em seu estudo. E isso já caiu em prova várias vezes, não só em Minas, mas em outros estados, falando que a criminologia é uma ciência do dever ser. Não é. Ela é uma ciência do ser apenas. Isso daqui, gente, vocês vão falar, professor, é bobeira, mas isso daqui caiu na prova dos senhores, tanto de investigador quanto de escrivão, esses conceitos gerais. Tem vezes que eles só trabalham com o objeto, tem vezes que só trabalham essa parte introdutória sobre a ciência, tem vezes que trabalham só essa parte aqui de baixo, mas eles trabalham esse conceito. Então esse conceito geral, vocês têm que colocar na cabeceira suas lá da cama, toda vez que vocês forem deitar, olha assim, dá uma lida lá, dorme, no outro dia acordou, olha para ela de novo e faz isso todos os dias. Essa parte inicial aqui é uma questão garantida suas para a prova. Então, essa parte aqui vocês podem pegar, tira foto, guarda, imprime, leva de cola lá no dia da prova lá, obviamente vocês não vão entrar com ela, lê antes de entrar na prova, depois a mais joga fora, né? Lá vocês não vão ser bobo de ficar com a cola ali no bolso. Mas essa parte aqui vocês precisam dar uma super atenção. Alguma dúvida sobre isso daqui? Tá vendo que é muito viajado, como eu falei? É que a gente está acostumado com matar alguém. Pena de quanto que é? 8? 6 a 20? Eu não estou lembrado agora a pena em concreto lá do... Mas enfim, a gente gosta disso. Ainda mais vocês fazer concurso para carreira policial, gosta de direito penal. Direito penal, processo penal, pô, artigo 300 do CPP, prisão em flagrante, pô, vocês já estão sabendo tudo aí de coisa salteada. Mas a criminologia cai. É uma etapa suas para entrar no concurso. Depois vocês podem cagar por isso aqui, mas vocês precisam acertar o X na prova. E essa parte inicial vocês precisam guardar. Criminologia, vou repetir, é uma ciência. Essa ciência, ela é empírica, indutiva e interdisciplinar, porque ela vai relacionar com os outros. E quais são os seus objetos de estudo? Ela se ocupa em estudar o quê? O crime, criminoso, a vítima e o controle social. Beleza? Professor, você vai falar de cada um deles? Vamos falar deles em detalhes. Toda a parte de crime, toda a parte do criminoso, infrator, a gente vai estudar isso tudo minuciosamente. Mas a prova, em regra, cobra alguma questão voltada para esse conceito geral. Por isso que eu pergunto, alguma dúvida? Vocês podem falar, agora não, beleza. Quando a gente for trabalhando os outros conceitos, vocês podem falar, professor, lembra aquela parte do conceito geral? O que a gente consegue linkar? Vocês podem perguntar que a gente vai fazendo aí essa ponte. Beleza? Seguindo. Lá no nosso cronograma, estava lá, né? 6.1. Criminologia, conceito, e a gente já viu o conceito. Agora a gente vai ver a cientificidade. A criminologia, ela nem sempre foi uma ciência. Ela era utilizada ali como uma vertente, né, como um ramo de uma outra ciência. Como falei com os senhores ali, às vezes a psicologia, a sociologia, e no caso a sociologia como regra. Antigamente, lá com os gregos, e também um pouco da fase ali dos romanos, a gente tinha até então, que até o século XVIII, então até 1600, 1700 e pouco, a criminologia ela não era uma ciência, que era o que a gente chama de escola
clássica, também chamada de escola liberal. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E essa escola, ela estudava o ser baseado na religião. Ah, não, a pessoa ela é assim porque a Bíblia fala assim, assim, assado. A gente teve um processo do cristianismo muito grande, né? Desde de Constantino, né? Que colocou o cristianismo como religião oficial e depois foi propagado nos períodos coloniais também. E aí depois eles falaram, não, beleza, respeito a sua religião, tá tudo ok, mas vamos agora estudar outros contextos, que é quando já começa a formar o Estado. E aí são ali os estados absolutistas e tudo que a gente começa a estudar. Depois já os estados democráticos que a gente já começa a ver ali a partir da Revolução Francesa e a Revolução Inglesa. Vocês vão estudar isso lá em Direitos Humanos, que isso também cai em prova para vocês. E aí começa a vir esse viés científico, que eu falei com os senhores, de observação, que é o que nós chamamos de escola positivista. Essa escola positivista, a gente vai estudar ela também em detalhes, essa escola positivista que começou a trazer conceitos empíricos. E ela também é chamada de escola italiana. Por quê? Ela foi muito influenciada pelo iluminismo. Estou falando que era história, que a gente ia ter aula de história. Iluminismo. Então, baseado naquelas ideias lá de Marx, de Rousseau, entre outros ali, né, do período iluminista, que também, né, teve grande força lá na Itália, começamos a enxergar, querer estudar por que as pessoas têm determinado comportamento, por que ocorre o crime. Então, eles começaram a fazer uma observação. Mas a escola positivista, apesar dela ter começado essa parte de ciência, ela foi muito criticada, porque ela era voltada mais para um aspecto antropológico, de observação genética. Então, para essa escola positivista, se o pai do cara era criminoso, se a mãe dele era criminoso, ele seria um criminoso. Por quê? Passaria pela genética. E aí a gente tem até muitas críticas, inclusive a questão ali dos ideais nazistas, né, começou também baseado nesses estudos, que eles começaram a falar, ó, as pessoas que têm o nariz maior, que têm a testa protuberante, essas pessoas que têm esses caráteres genéticos específicos, a antropologia dele propriamente dito, ele é um potencial criminoso, então ele vai cometer crime. Ele não tem liberdade, ele não tem livre-arbítrio. E aqui é o principal ponto, guarda essa palavrinha. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o quê? Ninguém intervir em você. O pessoal lembra do livre-arbítrio lá da Bíblia, né? Que Deus, ele não adentra no livre-arbítrio. Você pode fazer ali, ele não vai impor para você fazer alguma coisa. A escola clássica, ela falava que todo mundo tinha o livre-arbítrio e a pessoa que optou pelo mal, em pecar, em fazer o errado. Quebrou um pacto social. Já os positivistas, não. Os positivistas que iniciaram esse período da ciência, da criminologia, falou que a pessoa ela não tinha livre-arbítrio, que ela estava condenada a cometer crimes se ela possuía aquelas características. E aí, óbvio, né, gente? A gente revendo o passado e enxergando hoje o futuro, a gente enxerga que todo mundo está à mercê de cometer crime. Eu sempre brinco com a minha esposa lá, assim, quando ela me estressa, eu falo, não, tô doido para perder meu réu primário. Brincadeira, tá, gente? Eu não sou agressivo, não. Eu falo com ela, porque ela também, como ela estudou muito, ela é formada em engenharia química, mas ela estudou matéria de direito, né, para fazer os concursos dela. E a gente fica brincando, ela também fala isso comigo, eu fico brincando com ela. Porque todo mundo tá à mercê de cometer um crime. Às vezes você chega em casa, tem um cara estuprando a minha esposa, eu vou matar o cara. Eu vou cometer um crime. Se eu vou ser absolvido ou não, acabou. Eu cometi um crime, um homicídio. Então todo mundo aqui está à mercê de cometer um crime, uma fechada no trânsito, discutiu, deu um murro na cara, cometeu o crime. Então, a gente vê que o crime ele não está ligado à genética, nem características físicas, nem nada. A gente vai discutir isso mais a fundo posteriormente. Mas a ideia deles não era essa. Se a pessoa ela tinha determinadas características, se ela tinha uma determinada origem, se ela é o meio social que ela vinha, cometia crime. Por quê? Porque naquela época, como é hoje, quem vai preso é só o pobre, o rico não vai preso. Isso é nítido, gente. Eu advogo, tanto na área civil quanto na área criminal. Na área criminal é muito nítido. Eu estou com um caso, o cara lá, cometeu um crime, tudo, não sei o quê, só que é uma pessoa influente. Treinador não, é como se fosse um treinador, um preparador físico.
de um time grande aí, não vou falar qual, e ele cometeu um crime. Tratamento para ele, nossa, eu chego lá, o povo só falta me carregar no colo na delegacia. Tudo que eu peço, tudo que eu preciso, os caras fazem. E acontece. Na mesma delegacia, um outro delegado, mas o delegado nem influencia tanto, um outro cara cometeu também um crime, só que é um cara de origem mais humilde. Tratamento totalmente diferenciado. Totalmente diferenciado. Outro caso, 2 casos que eu peguei, de estelionato. Um do pessoal que mora ali na Fazenda da Serra, aquele condomínio fechado ali do lado do Verdimar, ali na Tancredo, ali no bairro Castelo. E uma outra, uma cidade lá da minha esposa, de Luz, que mora na fazendona lá do interiorzão. O do cara, ele não precisava ter cometido estelionato. Ele tinha dinheiro. Foi estelionato contra a seguradora. A outra, não, porque o cara não estava pagando lá, ela pegou os cheques que o cara tinha recebido e descontou o cheque para poder receber, porque o cara não pagava. E ela cometeu o crime de estelionato ali. Esse outro, Ministério Público, descendo a lenha na mulher lá, por causa de R$700. O outro, que é um carro de quase R$100 mil lá, o próprio promotor pediu absolvição. Nem precisei pedir, ele mesmo já pediu a absolvição lá, por causa de prescrição, de não sei o que, bababá. Ele já fez o cálculo dele, que nem eu sabia que podia fazer aquele cálculo lá. Ele fez. Mas você vê o tratamento diferenciado. E isso também já acontecia naquela época. Só que esses estudiosos da época não conseguiam ter essa visão geral. Ele só falava, a pessoa tem essa característica, então pelo padrão, e aí entra a questão do indutivo, pelo padrão que eu estou observando, induz o resultado que essas pessoas com essa determinada característica são criminosos e todos os outros demais vão ser criminosos. E dali que surge aquelas ideias nossas lá do nazismo. Ah, pô, o judeu, o cara que tem nariz grande, que tem cabelo assim, que tem cabelo assado, não é loiro, não tem olho azul, não sei o quê. Ah, então ele não é a elite do país, do mundo que a gente quer ter. Então as pessoas começam a fazer essa segregação. Beleza? Então deixa eu apagar aqui, para vocês não perderem a leitura. Então começou com a escola positivista, isso daqui também foi uma questão de prova, falando sobre essa parte da cientificidade, falando que a escola positivista, mas caiu para delegado nesse aspecto, não foi para vocês não, que a escola positivista, ela teve como influência o iluminismo. Inclusive, como a gente vai ver mais a fundo, ela começou lá na Itália. Beleza? E a gente vai trabalhar. Lá ela começou lá no século XIX, que até o século XVIII, como eu falei, era ainda a escola liberal. E aí, naquele mesmo período, surgiu o nome criminologia. Quem que trouxe esse nome criminologia? Não foi objeto de provas suas, mas já foi prova de objeto lá em São Paulo. Por exemplo, São Paulo vai abrir um puta concurso para a Polícia Civil lá. Então, quem for fazer, quem às vezes está disposto a mudar de estado, vai abrir lá para investigador, e lá tem agente, é separado agente de investigador, mas vai abrir, tipo assim, quase 2.000 vagas para investigador, 500 vagas para delegado. Então, assim, quem quiser, às vezes também não fazer só aqui, mas também tentar lá, é um puta concurso, vale a pena. Eles tiveram agora um reajuste salarial, tá ganhando mais que Minas, antes ganhava menos, agora tá ganhando mais do que Minas. Lá eu acho que tá quase R$6.000 já, ou tá mais de 6, não sei. Enfim, então, assim, mas não vai para a capital. Lá é o contrário. Aqui, quem é da capital, é bom ficar na capital. Lá não é bom ficar na capital. Ser polícia na capital de São Paulo é igual no Rio. Vai para o interior, vai para Campinas, sei lá, Campos do Jordão, vai para a cidade, Santos, vai para o litoral. Agora, capital não fica não. Lá, capital, São Paulo, para mim hoje, capital de São Paulo está pior do que a capital do Rio. Eu morei no Rio e morei em São Paulo. Morei no Rio 4 anos, morei em São Paulo 1 ano. E para mim, São Paulo era muito mais perigoso do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito mídia também, né? Enfim, quem que trouxe a ideia de crime? Minas é o melhor estado, tá? O estado mais seguro do mundo, mas também é a polícia que mais mata. Então, faz um equilíbrio, né? Eu nunca vi um morto voltar para cometer crime de novo. Vamos lá. Naquele mesmo período, surgiu o nome criminologia. E aqui eu vou falar para você se a prova vier mais aprofundada. Por quê? Quem trouxe a primeira vez o nome de criminologia? O Paul Topinard. Ele foi o primeiro a trazer o nome criminologia. A palavra criminologia, que não existia. Mas é conhecido como pai da criminologia
o Rafael Garófalo, né? Depende de cada um. Eu já vi uns com acento circunflexo e outros sem. Se for com acento circunflexo é Garófalo. Agora, se não for, é Garofalo. Eu acho que é Rafael Garofalo, porque ele é italiano, né? Eu acho que Garofalo. Enfim, tô igual aquele cara do Bastardos Inglória lá, que é o Brad Pitt, que ele vai conversar em italiano, aí vai falar Dorlarme, com o sotaque americano dele. É engraçado. Eu gosto dos filmes do Tarantino. Vamos lá. Mas ele é visto como pai da criminologia. E é o que cai na prova. Eles esquecem na prova o Paul Topinard. Eles falam assim, fulano, como eu falei, a banca aqui, ela vai cobrar um textinho e vai falar, fulano, pai da criminologia, fala isso. Você precisa saber o que o cara fala? Não, se você já matou, que falou que é o pai da criminologia, e tem Rafael Garofalo lá, acabou, você mata a questão. E é isso que eu quero fazer os senhores, por isso que eu falo que a matéria, ela é um pouco mais densa, mas ela é fácil para acertar o X na prova. Vocês não precisam dar aula, vocês precisam acertar o X. Guarda isso no coração. Vai vir um texto gigante, que as questões da FUMARC, de direitos humanos e criminologia, é sempre um texto desse tamanho. E aí depois tem mais outros 2 textos, aí você vai ter que falar se o primeiro está falso, o segundo está falso, ou se o primeiro confirma o segundo, essas viagens deles lá. E aí vem, o que você vai fazer? Você vai achar essas palavrinhas especiais que eu estou dando o destaque. Então falou, pai da criminologia, tal. Pai do positivismo, da escola positivista, é outra pessoa, aí vai ser fulano. Pai da sociologia, fulano. Pai de não sei o quê. Então a gente vai ver essas nomenclaturas, porque isso cai. Aí vai vir um texto gigante, você, assim, você vai ler, você vai sair até tonto lá da prova da FUMARC nessa hora. Você vai assim, meu Deus, que prova difícil, eu não entendi nada, Eu até brinquei, a professora Patrícia, né, ela também fez a prova de 2021 e o que ela escorregou foi criminologia. E ela falou comigo, falou assim, eu quero ir nas suas aulas de criminologia, porque quando eu cheguei e eu vi como que era a banca, porque eu estava acostumado a fazer as outras provas de criminologia, e via sempre as mesmas coisinhas reproduzidas, igual eu falei assim, né, são objetos, tal, e eles mudam uma palavra. A prova daqui não é. Vem um texto, só que você não precisa saber o texto, você não precisa ter lido o livro, você precisa saber essa palavrinha, beleza? Seguindo. Então, quem é o pai da criminologia? Rafael Garofalo. O Garófalo, tanto faz. Beleza? E aí eu coloquei também para vocês aqui, ó, destaque que antes da escola positivista, a criminologia era um ramo da sociologia, que eu já tinha falado lá para vocês anteriormente, que era estudado na nossa escola clássica. Ela que trabalhava essas ideias lá, né, estudava a questão do criminoso, a gente vai ver do Beccaria, qual que é o nome do outro, gente? Fugiu o nome do outro. Enfim, a gente vai ver, mas o Cesare Beccaria, né, o Marquês de Beccaria, é o principal ali, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e os outros nomes. Feuerbach, lembrei, que é um outro que também é referência. Esses nomes vocês precisam saber? Sim. Vocês precisam lá na hora, quando a gente chegar no caderno, não precisa anotar isso agora, porque a gente vai rever isso num momento específico. Vai colocar assim, escola clássica, fulano, ciclano, beltrano. Esse daqui faz isso, esse daqui faz aquilo, aquilo faz o outro. Escola positivista, fulano, ciclano, beltrano. Fala isso, isso, isso e isso. Escola crítica, aí é muita gente, não tem essas referências. Aí na escola crítica a gente estuda as teorias, aí você tem que saber, fulano que fala sobre tal teoria, além de saber o que a teoria diz. Aí você tem que fazer um resuminho sobre esses temas. Beleza? Aqui, como eu falei, eu estou trabalhando um pouco mais aprofundado, porque a prova, ela cobra um pouco mais aprofundado. Sobre essa parte aqui da cientificidade, alguma dúvida? Não? Essa parte, gente, igual eu falei, o que eles cobram aqui normalmente é isso aqui, ó, falando que a escola positivista foi através do movimento iluminista e que antes dela era a escola clássica. Aqui não tem livre-arbítrio, aqui é o determinismo e aqui a pessoa, ela tinha o livre-arbítrio. A gente vai rever isso quando a gente trabalhar as escolas novamente, beleza? Mas é isso que é o resumo desse tópico nosso que a gente precisa saber. Seguindo, agora sim os objetos. E aí eu pergunto, quais são os objetos? Vocês lembram os 4? Crime, criminoso. Exato. Crime, criminoso. Então vou escrever aqui, vou até deixar do lado a cartilha. Porque isso aqui é outra coisa que cai. A prova dos senhores, a primeira que teve de escrivão, caiu. Desse jeitinho, trocando só as palavrinhas. Depois eles mudaram esse aspecto. Mas isso daqui vocês precisam ter, inclusive, igual eu falei, São Paulo cobra isso.
E só muda uma palavra. Então quem for fazer São Paulo também, e eu indico, se tiver oportunidade, fazer. Então vamos lá. Objetos da criminologia. Quais são os objetos? Crime, criminoso. E aí o criminoso pode vir como delinquente, como errante, enfim, pode vir várias outras coisas. Mas crime, criminoso, vítima e controle social. Por que eu estou fazendo aqui, deixando para vocês? Para vocês não esquecerem, porque eu vou separar um por um. Então, primeiro a gente vai falar sobre o crime, que é o delito. Também pode vir com esse nome aqui, ó, delito. Então, quem comete delito é delinquente. Pode vir também com esse nome. Delinquente. Beleza? A vítima, a gente vai estudar a questão da vitimologia e o controle social. Qual que é o controle que a sociedade e que o Estado faz para evitar determinados crimes. Beleza. Então, primeira coisa, qual que é o conceito aqui de crime, de delito para a criminologia? Primeira coisa que vocês precisam entender, que ele é diferente do direito penal. E não caiu uma questão dessa, mas uma das alternativas era assim, o conceito de crime para a criminologia é o mesmo do direito penal. Você já arrisca essa questão. Por quê? Vamos começar aqui pelo direito penal. Qual que é o conceito de crime para o direito penal? Vocês lembram aí, quem estudou aí para os últimos concursos de direito penal? A teoria da tricotomia é um fato típico, ilícito e culpável. Aí já até fazendo um gancho aqui com o direito penal. O que é o fato típico? É uma ação ali, uma omissão voluntária, dolosa ou culposa, que gere um resultado naturalístico. E entre essa ação e omissão tem um nexo de causalidade. Isso tudo vocês vão ver lá em direito penal, eu só estou trazendo aqui para vocês à luz. Fora a previsão legal, que é o fato típico propriamente dito. Depois nós temos a culpabilidade, que é o quê? Uma ação contrária à norma. Por isso que a gente estuda a culpabilidade, a ilicitude é um ato ilícito, é uma ação contrária à norma. E aí a gente estuda a ilicitude pelas suas excludentes. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E por fim a culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude, se a pessoa sabia que aquilo ali era crime, se ela tinha alguma deficiência mental, retardo mental ali, ou se ela menor de idade, ou teve uma obediência hierárquica, isso tudo vocês vão ver lá em direito penal. Esse é o conceito de direito penal. Fato típico, ilícito e culpável. Beleza? De um quê? De um comportamento puramente individual, ou seja, é só aquele indivíduo que eu preciso analisar. O inquérito policial, ele serve para quê? Para buscar indícios de autoria e materialidade. Materialidade, tem um cadáver. Autoria, quem que matou? Então você vai fazer a individualização da pena, princípio constitucional, vocês também vão ver isso lá em direito constitucional. E é isso que o direito penal está preocupado. Beleza? Esse que é o conceito de crime para o direito penal. E para a criminologia? Ela é um pouco mais a fundo, a gente já viu algumas coisas. Para a criminologia, o crime, né, deve ser analisado de uma visão coletiva e social. Então você já não vê mais o individual. Porque isso também pode vir na prova dos senhores, mesclando aquele conceito com essa parte aqui agora. O crime para a criminologia, ela está vinculada ao indivíduo. Errado. É a coletividade e o social. Por quê? É aquele ditado, né? A gente vai ver lá na teoria da associação diferencial. Me diga com que andas que direi quem és. Por quê? Porque para essa teoria que a gente vai ver daqui a pouquinho, o meio onde você convive faz você virar um potencial delinquente, cometer determinados crimes. Se o meu pai, minha mãe, o meio social que eu vivo, todo mundo comete estelionato, eu vou acabar virando estelionatário também, porque aquilo ali para mim é normal, eu já aprendo toda a expertise do crime, né? E por aí vai. Então, para a criminologia, deve ser analisado não mais numa visão individual, como direito penal, mas coletiva e social. Porque a sociedade, num todo, ela vai fazer diferença. E o social aqui está envolvido também o Estado. Qual que é o papel do Estado? Em discriminar, em fomentar? Por exemplo, eu dei o curso de formação também para o pessoal da Polícia Penal, até por isso que eu falei com vocês aí, o pessoal, também dei para uma das turmas lá. E dou aula na Academia do Bombeiro, da PM, como eu também falei, mas lá com eles foi especificamente isso. Porque a pessoa não chega mais para o preso e pergunta assim, ô preso, qual que é o seu nome, não sei o quê. Chega assim, qual que é o seu Infopem?
E aí também na prática, no dia a dia, os senhores na rua, os senhores também vão fazer um pouco disso. Vai chegar lá, vai falar assim, qual que é o seu Infopen? Você tem passagem? Já está fazendo uma abordagem, teoricamente, preconceituosa. Por quê? Porque os senhores estão ali na figura de Estado. Então é isso que a criminologia, ela pauta, beleza? Vocês não são obrigados a concordar com o que eu estou falando, vocês só precisam aceitar e acertar o X, beleza? Tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu também não concordo, mas eu estou aqui para ensinar os senhores. Porque alguns assuntos, é até bom a gente fazer esse aspas, porque alguns assuntos a gente vai envolver um pouco de política, do que está acontecendo, de atualidade, e aí a minha observação é uma observação jurídica, não é pessoal, beleza? Eu não preciso concordar nem os senhores precisam acertar o X na prova, beleza? Voltando aqui. Então a criminologia, ela visa estudar a coletividade e o social. Para quê? Para identificar critérios. Por quê? Porque ela é uma ciência empírica, então linkando lá no início, critérios, né, precisos e determinados, que sejam socialmente ou coletivamente, que é o que a gente já viu aqui atrás, identificados como crime. Então, ele vai analisar o que faz a pessoa ter aquele comportamento. Por isso que ela é uma ciência do ser e não do dever ser, como é o direito penal. Beleza? Que eu falei para os senhores. Essa ideia geral do conceito de crime para a criminologia, vocês conseguiram extrair o resultado? Tem alguma dúvida nesse ponto? Não? Tranquilo? Então a gente segue. Agora, esse aqui é o conceito que a gente já viu, que é da doutrina. Quais são os critérios que a doutrina traz para a gente como crime para a criminologia? É o quê? A incidência massiva na população de forma reiterada. Ou seja, caso aí do 1, 2, 3 milhas que saiu, né, que os senhores viram, é crime? Óbvio que não é crime. Muita gente estava especulando, mas não é crime. Mas voltando no contexto, é massivo na população? Toda a população nacional foi afetada de alguma forma? A maior parte dela. É de forma reiterada? Não, foi uma vez só que eles fizeram agora, que vai afetar várias pessoas. Se eles tivessem essa prática constante, e aí sim. Então, por exemplo, a questão aí da descriminalização das drogas até uma determinada quantidade, também com relação à maconha, que está sendo discutido no STF. Quando foi criado o tipo penal, lá do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, o artigo 33 é o tráfico propriamente dito, e o 28 é o do uso. Quando foi criado, eles verificaram, olha, tem incidência massiva na população a questão de drogas? Tem. É de forma reiterada? Sim. E vai continuar. Descriminalizando ou não, na prática não vai mudar nada. Então, já tem ali o primeiro critério para ser pauta de matéria da criminologia enquanto crime.